O Edgar Ueda vai começar a mentoria. Vou fazer só uma breve apresentação aqui, Edgar, depois você fica à vontade aí para fazer a sua apresentação. Tá. Bom, o Edgar Ueda, ele é fundador da Nexmob, empresário no segmento imobiliário, conhecimento adquirido em institutos de renome nacional e internacional. Então, são diversos aí, tem uma vasta bagagem e vai falar para a gente hoje sobre o caminho. Certo, Edgar? Então, deixo com você a palavra aí. Pode deixar que eu conduzo aqui, galera. Então, vamos lá. Boa noite a todos aí. Que eu queria propor para vocês, e eu como também mentorado que sou em vários momentos da vida, já contratei inúmeras mentorias, eu acredito que a mentoria precisa ser igual a mentoria. O que é mentoria? Você utilizar a expertise do seu mentor para que você possa tirar suas dúvidas, tirar alguma ideia, um insight, e aí conduzir aí dentro da área de atuação de cada um de vocês. Então, eu vou falar um pouquinho mais do que eu faço, do que eu fiz, onde que eu cheguei, não vou contar minha história, eu acho que em 3 minutos eu resumo aqui, para que vocês façam perguntas e, de repente, aí no meio do caminho eu posso dar algumas sugestões de outras linhas mostrando esse caminho, que é o caminho para você, de repente, ou quem busca faturar milhões, quem busca escalar, quem busca se posicionar, cada um tem a sua aspiração. Porque senão vira um monólogo, fica uma palestra, e eu acho que vocês não investiram uma grana muito alta para assistir palestra, né? Então, eu estou falando da minha verdade aqui para vocês, tá? Cada um vem do seu estilo. Então, bom, eu sou empreendedor há 27 anos agora, completando esse ano. Eu estou há 13 anos no mercado imobiliário, eu morei 9 anos e meio no Japão, e eu criei uma das empresas mais bem-sucedidas do mercado imobiliário, e vou te explicar o porquê. Minha empresa hoje, o valuation dela esse ano foi de 784 milhões, é o que vale a minha empresa hoje. A minha expectativa é que até o meio do ano que vem ela ultrapasse o 1 bilhão de valuation. Hoje nós estamos em 23 estados, estamos em 82 cidades. Hoje eu tenho 1,7 bilhões de empreendimentos próprios, eu invisto em multipropriedade, em loteamento, parcelamento de solo, mas também tenho participação em alguns outros empreendimentos. Então, meu core business é mercado imobiliário, e eu tenho 9 empresas de vários segmentos do setor imobiliário. Então, eu tenho uma incorporadora, eu tenho uma licenciadora, que hoje é a maior licenciadora do país. A gente tem uma empresa de lançamento, nós temos uma empresa de lançamento, não do digital, lançamento imobiliário. Hoje nós temos um crowdfunding que eu posso captar até 15 milhões por empreendimento para os meus clientes, estamos abrindo um fundo próprio. Hoje nós temos outras linhas que eu tenho sociedade e participação, tá, no mercado imobiliário. Então, o caminho que eu trouxe aqui é que tem uma frase que eu gosto muito que fala: existe vários caminhos que te levam a Roma. Eu fiz agora recentemente o caminho de Santiago de Compostela, e até o caminho de Santiago de Compostela existe vários caminhos. Existe o caminho francês, o espanhol, o português. O francês tem 2, 3 variações, o espanhol tem 2, 3 variações, o português também. Agora, você vai escolher o caminho mais longo, o caminho mais duro, o caminho mais curto, o caminho mais fácil, o caminho mais difícil, o caminho mais caro, o caminho mais barato, o caminho menos doloroso ou mais doloroso. Aí cabe a cada um. E dentro da minha cultura mental, o meu mindset, a minha maneira de pensar, eu sempre segui metodologias. Tudo que eu tenho dentro da minha empresa, ele segue um método. Ou método criado por alguém, ou método criado por nós. Então, eu tenho método de prospecção, eu tenho método de vendas, eu tenho método de validação, eu tenho método de estruturação de vendas, eu tenho método de tudo, tem um método que eu sigo, ou meu ou de alguém. Por quê? Porque quem criou o método, quem desenvolveu esse mapa, esse roadmap, esse roteiro, esse cara apanhou, errou, acertou inúmeras vezes. E ele criou algo que virou uma ciência para ele e para algumas pessoas, né?
Eu gosto muito dos métodos orientais, porque como eu morei no Japão, então pega aí, por exemplo, o Vicente Falcone, que a Ambev utiliza muito dos seus métodos, desde de espinha de Chikawa, Kaizen, e alguns que é de origem americana, mas que ganhou destaque no Japão, que é o PDCA de Demen, entre outros aí, né? Isso já são coisas batidas que acho que vocês estão careca de saber. Mas existem outros métodos que poucas pessoas sabem. Método FEMEA, que é FMEA. Esse é se eu não conseguir escalar, e se acabar meu dinheiro, e se não der certo. Porque uma vez eu trabalhei com um peruano no Japão, e ele falou para mim, nossa, vocês brasileiros têm muitos atributos, né? Eu falei, pô, obrigado, mas também tem um grande defeito. Vocês acham que tudo só vai dar certo. Vocês nunca planejam por errado. Não estou falando em sua maioria, mas grande parte tem essa deficiência. Ele confunde o otimismo com o que precisa ser feito, né? Então, fez planejamento? Tem contingência? Quantas empresas vocês conhecem que tem um departamento de crise, que ele coloca como contingência só merda na sua empresa? Não coloca. Então, aí tem até uma pesquisa que saiu agora, acho que hoje ou ontem, na Forbes, que na pandemia nasceu 10 milhões de empresas. E na pandemia morreu 5 milhões. 50% morreu. Porque é o seguinte, cara, quem que se prepara para manter um negócio durante 1 ano, 2, 3? Ou se acabar o dinheiro, qual que é o plano B? Né? Então, quando a gente escolhe um caminho a seguir, um método, um roadmap, e segue, tudo fica mais fácil. Foi assim que eu construí o meu império no mercado imobiliário. Em algumas linhas eu sou um dos maiores players do setor, e em umas linhas eu sou o maior player no setor. Ninguém conseguiu fazer resultados como eu fiz dentro do meu setor, tanto é que eu sou referência, não só no mercado imobiliário, e virei uma referência no empreendedorismo. Então, eu tenho 5 livros, best-seller. Eu fui o único player do mercado imobiliário na história a ser convidado 3 vezes pelo TEDx. Até hoje eu divido o palco com os maiores players do Brasil, que não é do setor, e o cara do mercado imobiliário está palestrando num evento convencional de marketing digital, por exemplo, ou de vendas direta, ou de qualquer outra coisa. Então, eu sou muito chamado, porque eu falo muito por exemplo, meu primeiro livro é O Poder de Dar a Volta por Cima, que mostrou que eu quebrei 6 vezes, a última quebra com uma dívida de 4 milhões, e como que depois de 1 ano e meio eu já faturava mais de 50 milhões por ano. Meu segundo livro, Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, eu conto o outro lado, que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço para chegar lá. No meu terceiro livro, chama O Poder do Método, são métodos, mapas, eu só sigo mapas na minha vida. Meu quarto livro eu escrevi com o Janguia Diniz e o José Roberto Marques, que eu lancei pela Buzz, que é O Poder da Modelagem. Nós entrevistamos milionários, multimilionários e até bilionários, para chegar no denominador comum de comportamento, de mentalidade e de competência. E meu quinto livro eu escrevi com Augusto Cury, Leila Navarro, professor Gretes, professor Marins, que chama Lidere como os Grandes, que nós lançamos pela editora Saraiva, esse livro. Então, o que eu prefiro aqui? Depois eu posso, se acabar perguntas, eu posso ir dando mais conteúdo, mas eu prefiro que vocês façam perguntas que a gente consegue ser mais cirúrgico na resposta, e para que vocês saiam daqui com demandas atendidas, e não só falar de coisas que, de repente, muitos outros... Porque a filosofia do sucesso, ela é praticamente semelhante, né? Então, a maioria vai falar muita coisa que muitos já falaram, com a sua linguagem e seu tom. Então, eu prefiro que vocês perguntem aí o que vocês querem perguntar, para que eu possa responder aí 1 a 1, ok? Pode ser assim? Quem quer perguntar, levante a mãozinha. Bora lá, pessoal. Vocês pagaram caro, pode perguntar. Não é barato, não. A não ser que tem muita gente que ganhou cadeira aí. Vai Edgar, lá, você. vou ser corajosa aqui. Pra Porque quê? Por que esse medo, é Patrícia? porque
É porque a gente tem uma empresa online, e a gente, 90% da nossa receita, ela vem do Google, né? Legal. Quando você me falou desse seu pensamento de pensar no problema futuro, de você ficar... Eu pensei, como é que eu posso diversificar a minha empresa e não depender 100% do tráfego pago, né? Porque eu já desenvolvo tráfego orgânico, mas o orgânico, ele me dá 10% do meu faturamento só. E como é que eu não posso não ficar refém do Google? Aí esse ano eu iniciei algumas iniciativas de criar equipes da área comercial, em que estou focando mais no SEO da empresa também, para aumentar essa participação do orgânico, porque ela é muito boa se eu alavancar ela, tá? Né? Aumentar esses 10%. Orgânico, entrei no e-mail marketing, então focando os meus leads do online, né? Do digital. Mas Do qual que é a digital. dor? Qual que é o barulho na sua cabeça? O A que minha, que te incomoda? o meu eu fico preocupada sempre em diversificar, em criar novas empresas, só que cada vez que eu crio novas empresas, dá o trabalho de criar também, mas assim, hoje o processo é mais rápido, e de não ficar dependente do Google, de pensar de antever esse problema, né? Tá, mas qual que é seu objetivo final? Você está criando essas várias estratégias ou diversificação de negócios para quê? Para faturar mais, para crescer, para não ficar refém de uma estratégia só? Qual que é o objetivo quando você tem esse comportamento? Os dois, não ficar refém de um segmento só. Aí eu crio outros segmentos, só que os segmentos que eu tenho, ele dá um faturamento muito menor do que o que eu tenho, esse único que eu tenho, entendeu? Ele é muito maior, só que as vendas vêm só do Google. Tá, o que você vende mesmo? Não viriam do Facebook, não viriam de outras redes sociais. O que você vende mesmo? A gente tem um cartório online. Tá, cartório online, legal. Depois entre em contato comigo, de repente a gente pode fazer negócio, mas vamos lá. Olha que interessante. Normalmente, Patrícia, às vezes, eu vou trazer uma analogia para te responder. Você faz academia? Só me responde, faz. Você tem personal? Não, mas já tive. Já teve, tá? Você vai no nutrólogo, nutricionista? Já fui, mas não vou mais. Tá, perfeito. É o seguinte, às vezes você tem um personal, você tem um nutrólogo, você tem qualquer outro especialista. Não significa que você não está dando resultado, que o problema é o nutrólogo ou o personal. Ou não significa que o problema é você. Então, o que eu aprendi ao longo da jornada dos meus negócios? Eu sou um cara que eu sempre crio várias alternativas, estratégias para validar a primeira antes de ir para a segunda. Então, vou dar um exemplo. Se eu vou para uma academia e contratar um personal, eu posso trocar 1, 2, 3, 4 vezes de personal, porque às vezes o personal que eu contratei não é o cara bom, certo? Às vezes eu também vou olhar se o que eu estou fazendo também não é bom. Então, assim, às vezes, não é porque o Google, aliás, não é porque o YouTube, o Facebook não está dando resultado. Às vezes o cara de tráfego, a cópia que você está contratando, o estrategista não é o melhor, não é bom. A questão não é essa, ô Edgar. A questão é que eu sou boa no que eu faço, a margem é alta, a questão é não ficar presa, refém a um canal de venda só, a uma fonte de receita só. Sim, tá. Entendeu? Calma aí, é importante entender isso, porque assim, é impossível, assim, claro que tem uns negócios que te dão mais resultado do que o outro, no meu é assim. Por exemplo, o meu não é o Google que me dá mais resultado, o meu é o Instagram. Às vezes, para você é o Google, e que está tudo bem. Mas, por exemplo, eu tenho várias fontes, e aí
nada melhor do que você aprender com um cara que é um gênio nisso, que é o João Apolinário, nosso grande amigo, que é o Omnichannel. Mas não só o Omnichannel, não sei se você já ouviu falar do multitrack. Então, para ter um Omnichannel, tem que ter multitrack. Então, vou te explicar o que é multitrack. O multitrack, na linguagem, eu fui diretor de marketing de uma rede de supermercado no Japão e tive 3 agências de publicidade. O multitrack é vários canais de comunicação, várias estratégias de comunicação, várias estratégias de propaganda, marketing e publicidade, porque também são coisas totalmente diferentes. Então, você tem assessoria de imprensa, você faz mídia espontânea, você faz marketing orgânico, aí você faz parceria, você cria canais. Então, você não precisa ficar refém desses 3, 4 itens que você citou. Então, eu crio múltiplos canais de comunicação, marketing, propaganda e publicidade, e crio múltiplos canais de vendas, de como eu vou receber esse leads e trabalhar. E, por exemplo, hoje. Então, hoje, eu tenho os meus licenciados que trazem negócio, eu recebo em média de 25 a 40 negócios, meu ticket médio por negócio é 258 milhões, eu avalio por mês uma média de 3,8 a 5 bilhões todos os meses. Uhum. Só que você vai falar, eu fico refém só desse? Antes de eu criar minha licenciadora, 100% dos meus negócios era fechado por indicação. Só que não era a indicação se o boca a boca. Eu gerava a indicação para gerar a indicação. Então, eu gerava o estímulo para o cara me indicar. Isso é estratégia. Não é esperar o cara me indicar. Como que eu gero o estímulo para o cara me indicar? Isso é estratégia. Então, se você tem que pensar em, primeiro, testar exaustivamente estratégias diferentes no mesmo canal, com comunicações diferentes, com estratégias diferentes. E você também abrir novos canais. Porque, por exemplo, no nosso mercado, a panfletagem dava muito resultado. Hoje dá resultado ainda? Algumas regiões sim, outras não. Tem muita gente que cria miopia de achar que só o digital. Você tem que tomar cuidado com isso. E esquece da ação. Tem muita gente, na última mentoria que foi lá na casa do Janguier, teve um cara que falou, como que eu faço para entrar no metaverso? Eu falei, como que você vende? Eu falei, cara, cuide primeiro de vender no tradicional, esquece o metaverso. Tem muita gente que não sabe vender, não faz aí, não explora o máximo possível do básico, e ele quer entrar no metaverso. Ele quer entrar em outros cenários. Você vai gastar muita energia, você vai gastar dinheiro, tempo. Você poderia olhar para o básico ali e gerar receita. Então, por exemplo, hoje eu gero muita receita no arroz com feijão. Muita receita no arroz com feijão. Eu gero milhões todos os anos no arroz com feijão. Aí eu gero muitas coisas em coisas que são disruptivas. E aí eu vou trabalhando concomitantemente. Né? Então, é muito importante você criar isso, né? Para que você sempre está em movimento, né? O que é movimento para mim? É a busca incessante pelo aperfeiçoamento daquilo que você criou. Muita gente fala de inovação como se inovação fosse um departamento. Todo mundo aqui é empresário. E dê a resposta para vocês mesmos. Quem aqui inova todos os anos o seu departamento comercial, financeiro, administrativo, logístico, de relacionamento? As pessoas acham inovação como trazer um produto novo, trazer um benefício extra, qualquer coisa. Não. O seu comercial tem que inovar constantemente, o seu administrativo tem que inovar constantemente, o seu financeiro tem que inovar constantemente, a sua logística tem que inovar constantemente. Né? Porque senão você vai ficando velho, obsoleto em várias coisas, né? E aí você vai perdendo o mercado. Esse ano eu criei novos setores que eu não atuava, para não deixar dinheiro na mesa que eu estava deixando. E criei novas estratégias. O nosso maior cliente é o advogado. Então, eu coloquei link de afiliados, cashback, e coloquei uma comissão variável. Então, ele pode ser, geralmente ele tem um cliente. Então, se uma certidão é 200, 300, ele pode colocar o valor de 400, 500 reais e ganhar a diferença. Tá. Quantos advogados, quantos players você tem
seus parceiros? A Quantos gente advogados? mapeou 5 mil advogados e em Ah. 3 anos, 120 mil certidões Tá, vendidas. mas Né? quantos advogados hoje geram negócio para você? A gente está começando essa estratégia agora. Porque Não, mas para fazer quanto? isso, precisou de programação. Então, a gente está finalizando a programação agora. Sim, mas hoje tem quanto? Tem 1, tem 100, tem 10? Hoje eu não posso falar que eu tenho. Eu tenho 5 mil cadastrados na minha base que já compraram com a gente, advogados. Tá, e quantos advogados existem no Brasil? Você sabe? Não. Acabei de pesquisar aqui, 1.300.000. Então, você não tem nada, 5 mil Se você focasse só nos advogados, se eles são a maior fonte geradora de receita sua, eu focaria só nisso. Só nisso te dá milhões e te dá fortuna. Então, não tem que ficar pensando. O que eu mais vejo é empreendedor pensando em 20 coisas e não consegue executar uma do começo ao fim direito. Então, executa uma coisa do começo ao fim direito, melhora ela quando exaustivamente você espremeu. Quem sabe aqui a teoria do caldo de cana? Alguém aqui já viu como que é feito o caldo de cana? Você põe a cana lá, quantas vezes ele põe para espremer? Quando não sair o último caldo, ele não para de espremer. Então, é isso que tem que fazer. Teoria do caldo de cana. Simples. Você põe a cana uma vez, não joga ela fora. Põe de novo, põe de novo, põe de novo e põe de novo. Então, assim, foca nisso. Você tem 1.300.000. Você apenas catalogou 5 mil. Para 1.300.000, se você focar só nisso, você cria fortuna. Bom? Obrigada, Edgar. Imagina. Quem é o próximo aí? Quem quer perguntar? E aí, pessoal? Ninguém quer perguntar? Tá tudo bem? Oi, Edgar. Oi, Edgar. Oi, Edgar. Aqui é Lucas. Pode falar, querido. Você havia comentado que quebrou uma empresa, ficou devendo 4 milhões e agora está com 6 novas empresas, isso, né? Eu quebrei várias empresas, essa foi uma. Tá. E o que você fez de diferente para dar certo nas outras? Cara, é o seguinte, né? Imagina só que você anda de bicicleta e toda vez você faz uma manobra que te leva ao tombo. E aí você cai uma vez, aí você vai para a segunda vez e pega essa mesma bicicleta e você faz a mesma manobra, e que te leva ao tombo. Eu aprendi uma coisa, posso apanhar em vários lugares, mas nunca no mesmo. Então, o que eu aprendi? Aprendi a toda vez que eu quebrava ou falhava, eu fazia um grande diagnóstico. Eu tenho no meu primeiro livro, eu falo o seguinte, se o feedback doeu, segura que ele é seu. A gente tem um grande defeito, nós como brasileiro, e eu sou metade brasileiro, metade oriental, de não aceitar feedback. Chega num restaurante, por exemplo, você é mal atendido, você vai dar o feedback. Quantos te agradecem pelo feedback? Então, às vezes você não quer receber um feedback do seu cliente, ou do seu colaborador, ou do seu parceiro. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi a olhar o feedback como crescimento. Então, toda vez que dava errado, eu ia fazer um diagnóstico por que estava errado. Então, era falta de uma competência, ou era vaidade demais, era ego lá em cima, era soberba, né? Todo mundo sabe aqui o porquê que o Steve Jobs morreu ou não? Todo mundo sabe? Quem sabe falar? Sabe? Ô, pessoal, como vocês não sabem? Foi câncer, né? Não. Foi soberba, autoconfiança demais. Ele descobriu o câncer no seu início. E aí todo mundo falou para ele tratar da maneira convencional como se trata um câncer, ele foi para métodos alternativos, de acreditar que a cura ia vir sozinho, com alimentos orgânicos, etc. E quando ele percebeu, o câncer tinha alastrado. E aí ele não tinha mais solução. E nos seus últimos dias de vida, ele deu esse depoimento. Se eu tivesse feito, talvez eu estaria vivo. Então tem que tomar cuidado. No mundo dos negócios, isso é o que mais fode as empresas. Ego, soberba, confiança é importante, mas demasiadamente te fode. Porque você acha que é o super-homem, você acha que é a Mulher Maravilha, e que você é invencível, que você não escuta ninguém.
tem que tomar cuidado. Então, eu aprendi toda vez que eu errava, apanhava, e até hoje eu faço isso, eu faço tempos em tempos, acho que a cada 3, 4 meses, a minha equipe liga para todo mundo para fazer feedback, como que fala, oculto, né? Crítica, elogio, mete o pau, casca, fala o que você tem que falar. E às vezes a gente escuta o que a gente não quer ouvir. Mas se eu escutar com um olhar de crescimento, de aprendizado, eu vou melhorar os pontos críticos. E aí minha empresa não vai quebrar, não vai falir, não vai morrer. Porque eu estou o tempo todo trabalhando na melhoria contínua, nessa evolução. Então, lembre-se disso. Toda vez que dá errado, é de sua inteira responsabilidade. Faltou competência, faltou comportamento, faltou mentalidade, faltou algo que você não está olhando para ele, né? E quando você reconhece isso, as coisas começam a mudar o jogo, né? Então foi desse jeito, e cada quebra foi um grande aprendizado, né? Foi uma grande evolução. Tudo. Por exemplo, eu desfiz de uma sociedade de 9 anos com um investidor profissional, que foi meu sócio investidor por 9 anos. Eu tinha feito 1,3 bilhões junto com ele. Sozinho eu fiz 1,7. Não é porque ele era o ponto crítico, não. Porque quando eu tive a ruptura da sociedade, eu tive uma disruptura neurológica. Eu aprendi muita coisa. Eu fui casado 13 anos e meio. Eu nunca evoluí como marido, como ser humano, como pai depois da minha separação. Porque eu tive uma ruptura e depois eu tive uma disruptura. Por quê? Porque eu fui olhar o tanto de merda que eu tinha feito. E todos nós fazemos merda o tempo todo. Só que tem gente que não reconhece, não melhora e não trabalha. Aí fica aquele ser humano escroto pro resto da vida, né? E a gente, assim, né? Todo mundo, né? O Bill Gates, o Steve Jobs, o Elon Musk, o Janguier Diniz, todo ser humano tem algo para ser melhorado, né? Isso o tempo todo. Eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, eu fui meio assim, vamos embora, né? Cara, eu saí de lá com um monte de resposta, mas saí de lá com um monte de perguntas. E com muitas outras provocações. Andei 250 quilômetros, 10 dias, e foi um dos melhores aprendizados que eu tive na minha vida. Já escalei o Monte Fuji, já fui para um retiro espiritual dentro de uma tribo indígena na Amazônia. Agora vou numa missão na África para cuidar de crianças como voluntário, vou limpar banheiro, vou cozinhar, vou fazer... Então, sim, cara, cada vez mais eu me torno mais humilde fazendo isso. E a gente se perde, porque às vezes o sucesso vai subir na cabeça, o dinheiro vai subir na cabeça, né? E a gente vai se perdendo no meio do caminho. Então, é muito importante estar se autoconhecendo e evoluindo o tempo todo. Pode perguntar, Igor. Respondido, Lucas? Qualquer coisa, pergunta de novo. Vai lá, Igor. Opa, Edgar, desculpa, deu um problema aqui na internet. Boa noite, meu nome é Igor, eu tenho uma empresa chamada Seu Boné, bonés personalizados aqui em Natal. Você fez até para mim. Foi no evento, foi uns 4 anos atrás aí, né? No Fórum de Negócios. Fórum de Negócios, né? Tinha umas 5 mil pessoas no estádio, palestrei eu, Thiago Nigro, Augusto Cury, Leila Navarro. Você fez o boné para mim. Eu lembro da sua cara, pô. Ah, legal, obrigadão aí pela lembrança. Então, Edgar, uma coisa que eu acho legal aí na sua caminhada, primeiro, parabéns aí, muito bacana a sua história, que você tem vários negócios aí ao mesmo tempo, e eu vejo que isso é uma dificuldade, assim, imensa, né? Porque o fator tempo, ele é muito limitante. No meu negócio, por exemplo, que é infinitamente menor do que o seu, eu sempre fico batendo nessa questão de tempo, a gente quer fazer vários projetos e tudo mais, e sempre tem essa grande dificuldade de ter uma liderança que consiga performar bem, de conseguir manter a cultura, de ter tempo de gerir tudo, de criar uma cultura baseada em KPIs e tudo mais. Então, eu queria, se possível, você desse algumas palavras aí, dentro da sua experiência, em relação a como a gente se organizar, ter uma liderança competente,
como conseguir gerir com o crescimento da empresa várias gerências ao mesmo tempo, enquanto os gerentes às vezes não têm maturidade suficiente ainda, são gerentes novos. Seria alguma dica que você poderia dar nesse sentido? Cara, você fez uma pergunta muito aberta, né? Mas vou tentar aí ver se eu entendi aí sua pergunta, né? O primeiro que você falou de vários negócios, administrar tempo, tal. Uma grande habilidade que eu comecei a ter e demorou para ter, porque eu nasci com uma habilidade, um dom de comunicação e de vender. Eu tenho língua presa, embora não apareça. Eu tive traumas na minha infância, eu não conseguia falar em público, fiz curso de teatro, cinema e várias outras. Por muito tempo eu fiz fono para poder ser desinibido, mas eu sempre fui muito criativo, sempre vendedor, né? E a grande dificuldade que eu tinha era de ser focado e aprender a falar não. Então, hoje eu coloco sempre assim na minha caixinha daqui da mente. Se isso que eu estou fazendo, ele me leva ao meu destino, primeiro eu tenho que ter um destino. Então, minha empresa vai valer, meu destino valer mais de 1 bilhão, eu quero criar deixar alguns legados, alguns eu já bati essa meta, tenho outras metas para bater, e quero perpetuar em algumas áreas aí. Então, eu fui um dos 35 sócios fundadores do Instituto Êxito, então eu fui um dos primeiros, eu estava com o Janguier quando ele pensava em criar esse projeto. Hoje eu estou abrindo o Instituto PET, né, para tirar os animais das ruas, e tem alguns outros projetos sociais que eu já colaboro e quero contribuir para deixar um pouco desse legado. Mas tem muita proposta que chega para mim, muita proposta que é proposta tentadora e irresistível, que dá milhões, que dá nome, que dá posicionamento. Eu aprendi a falar não, porque eu coloco uma pergunta: isso me leva a 1 bilhão que eu quero chegar? Isso me leva ao legado que eu quero construir junto com esse 1 bilhão que eu quero construir de valuation, né? Isso aqui, ele me ajuda ou ele me sabota? Uma pergunta básica. Isso contribui ou sabota? Tudo que aquilo que ele me tira do caminho, eu não faço. Não faço nem reunião. Sou extremamente... Não, vamos tomar café. Eu falo, mas qual que é o propósito desse café? Tem um monte de gente que fica marcando um café atrás do outro. Quando alguém chega para mim e fala, vamos tomar um café, eu falo, qual que é o propósito desse café? Ah, não, é que eu queria que você me ajudasse. Eu falo, cara, eu não sou uma ONG. Ah, não, é que eu queria tirar umas dicas. Eu falo, cara, hoje eu nem dou mentoria. Então, assim, hoje eu estou dando mentoria aqui voluntária por um projeto, mas se for me contratar para mentor, eu não dou mentoria mais. Então, cara, você tem que fazer isso. Tá? Essa é uma pergunta. Então, tem que ter essa habilidade, aquilo que te aproxima ao seu destino, ao seu objetivo, sua meta. Se for sim, você para e dá atenção. Se for não, você descarta na hora. A liderança, ela é muito complicada, porque existe casos e casos de liderança de sucesso. Por exemplo, o Steve Jobs era extremamente arrogante, mas um puta de um cara líder, né? Um puta cara que criou, e sem sombra de dúvida, uma das maiores referências, e é um cara que eu sempre tive ele como uma grande referência. Mas ele não era nada passivo, ele não era amoroso, ele não era gentil nem generoso. E todo mundo fica com essa, cara, balela que tudo é rosas, né? Não, empreender não é rosas, mano. Ah, não, tem que liderar só sendo amor, só ser... Não, às vezes não. E assim, mais uma vez, você tem que escolher um método, mapa, um roadmap que você vai caminhar, que te faz bem e que te está dando certo, né? Ora você vai ter que ser o líder governante, ora você vai ter que ser o líder carinhoso, caridoso. Então, e é difícil. O Brasil não tem uma cultura educacional de evolução, de progresso. Não é que nem o americano long life learning, não é que nem o japonês que começa a estudar e aos 5, 6 anos vai para a escola sozinho. Não é que nem a Finlândia, que não tem prova e que ninguém precisa fazer prova para ver se vai passar de ano. Não. Então, assim, nós não temos educação. Eu falo que o Brasil seria outro se tivesse na sua
educação básica, empreendedorismo, educação financeira e inteligência emocional. Então, você quer desenvolver os seus colaboradores? Educação financeira, inteligência emocional e empreendedorismo. O resto vai estar no meio dessas 3 coisas. Né? Então, assim, mas é desafiador. Eu aprendi uma coisa, você não muda ninguém, mas ninguém muda sozinho. Ou seja, você não vai mudar as pessoas. Você pode influenciar, você pode persuadir, você pode contribuir, mas se o cara não quiser mudança e evolução, esquece. Antigamente, eu demorava para... Eu contratava rápido e demorava para demitir. Hoje, assim, a minha demissão é tão rápido quanto a minha contratação. Eu não olho o currículo e não olho a entrevista, porque esse cara pode mentir no papel e pode mentir na fala. Uma coisa ele não mente, no dia a dia. Quando ele vem trabalhar para mim, eu falo, consegue trabalhar amanhã? Entrar amanhã? Ele fala, consigo. Em uma semana eu sei se esse cara é empreendedor, se tem inteligência emocional, se é um cara que administra bem o dinheiro dele, vai ficar o tempo todo me pedindo vale, adiantamento. O tempo todo ele vai achar que eu sou o pai e a mãe dele, que tem que ficar atendendo ele e ser terapeuta dele. Tem gente que vem aqui e ele fala assim, manda no seu currículo. O que eu mais desejo é me desenvolver e aprender na sua empresa. Você fala, o meu é mercado imobiliário, não é uma universidade. Ou seja, a gente tem que ser pragmático com algumas coisas. Senão, meu irmão, o dia que você quebrar, meu irmão, você vai perceber que a vida é tão solitária que se tiver uma meia dúzia do seu lado, olha, cara, você se considera um cara de sorte. Ao mesmo tempo, você pode ser mais ser humano, você pode ser mais gentil, você pode ser mais respeitoso, você pode ser, cara, mais empático, ter compaixão, que também está faltando, né? Às vezes o cara não mente que ele está doente, às vezes ele está doente. Às vezes ele não mente que ele, porra, está em depressão, ansiedade, pânico. Cara, e muito patrão, ele aperta o foda-se. Ele está nem aí. Então, também está faltando um pouco mais de empatia nos relacionamentos, está faltando um pouco mais de reciprocidade, gentileza, entendimento, cooperação. Se tiver isso, meu irmão, dificilmente dá errado, viu? Você pode ficar, né, assim, como que fala, em alguns momentos, dando cambalhotas e, ao mesmo tempo, quase caindo, mas você vai seguir firme e vai se ajustar no meio do caminho. Assim aconteceu na minha vida. Né? Tinha um monte de gente que falou, pô, não vai, agora não tem um investidor. Para você ter uma ideia, eu faturava com meu sócio, em média, por ano, 100 e poucos milhões por ano. Hoje, assim, não tem um ano que eu faço menos de 1 bilhão todos os anos. Então, assim, só que é bilhão no mercado imobiliário, tá? Tá aqui o Dilonei, tá aqui o Neumar, que eles são do mercado imobiliário, e sabe que é um pouco diferente essa conta. A gente faz dinheiro grande, mas o percentual de lucratividade é bem menor do que o mercado tradicional, o mercado de varejo. E a rotatividade, né? Então, eu falo que todo mundo deveria empreender no mercado imobiliário uma vez, porque ele aprende a ter paciência. Então, se qualquer negócio que eu faço, para dar um resultado rápido, ele leva 3 anos. Então, se não tiver paciência, o cara não fica no negócio. Então, agora, quem tem paciência faz fortuna. Né? Beleza? Perguntas? Respondi, Igor? Tem um monte de coisa. Qualquer coisa, vocês têm o telefone, chama no privado lá, só não mande, pelo amor de Deus, bom dia, que eu não respondo. Já fala de que quer. Obrigado, meu amigo, muito bom. Beleza? E manda boné para mim, pô. O seu já... Na hora, providenciar, já está anotado aqui. Quem quer perguntar alguma coisa, pessoal? Até que horas que nós temos aqui, Celso? A gente tem até as 22 aí, se você quiser. Não, eu estou com vocês, né? Tem algum tema que vocês querem que eu fale? Cara, para mim, mentoria é isso, né? Se for para dar palestra, tinha que ser palestra. Se é mentoria, é mentoria. Então, né? Então, assim, o que vocês querem saber? Pergunta, pessoal. Vai lá. Precisa ter... E olha que interessante, uma das coisas que eu ia falar aqui, quando vocês vão formulando a pergunta. Cadê o Guto? O Guto não estava aqui, ele mandou assim, amanhã eu vou dar uma mentoria para o pessoal lá deles, lá no Japão, né? Tô aqui, Edgar, tô aqui. Atento.
Daqui a tempo. Aí Olha as que perguntas eu vou interessante. até... O Guto é um cara bem sucedido. Eu fui com 19 anos no Japão. Com 24 anos, eu era diretor de uma rede de supermercado no Japão. Eu fui sem falar japonês. Eu fui empreendedor de sucesso. Eu fui uma das primeiras empresas, a empresa de eventos e uma agência de publicidade. E eu vou contar coisas que é absurdo. A maioria dos brasileiros não sabe falar nem ler japonês. Eu também não era fluente. Só que tinha uma coisa que é a seguinte: inteligência. E tem outra coisa que chama sabedoria. O que eu fazia? Eu criei uma página de uma gráfica em português e eu vendia serviços gráficos para brasileiros que queriam serviços gráficos e eu traduzia no Google para mandar para a gráfica japonesa. Eu não sabia falar fluentemente. Eu ganhava o que é hoje mais ou menos 3.000 a 3.500 dólares por mês só disso. Aí, eu criei uma agência de publicidade e eu nunca tive formação acadêmica em publicidade. Contratei um design, um web design, contratei os players que desenvolviam e fui vender. E aí teve um japonês que queria vender para brasileiro. Aí eu criava a estrutura, pegava um tradutor e fazia. O que chama isso? Empreendedorismo. Eu, com 24 anos, eu tirava que cara aí no Brasil. Hoje um salário no Japão, um salário médio no Japão, média, tá? Hoje não está tão bom assim, mas deve estar na faixa de 250, 300 mil ienes, que vai dar lá seus 2.500 a 3.000 dólares. Eu, com 24 anos, eu tirava mais de 1 milhão de ienes todos os meses, que vai dar aí na faixa de 12 mil, 13 mil dólares. Um cara de 24 anos. Eu viajava para um país diferente a cada 2 meses, tinha 2 carros, tinha 2 BMW zero lá no Japão, com 24 anos de idade. Você vai falar se eu era um gênio? Não. Eu só tinha um pouquinho mais de esforço do que a maioria. Então, sim, sabe? A maioria não faz o básico, sabe? Não pensa um pouquinho fora da caixinha. Você não precisa criar um negócio, você só tem que aprender a observar sinais. Sinais. Quando o casamento acaba, ele vem acabando. Quando uma empresa fale, ela vem falindo. Então, você pode ver, tá, o cliente está saindo, está reclamando, está saindo, você para de vender, diminui de vender, aí você não retém aqui, você não retém ali, você não retém ali. A hora que você percebeu, você não tem mais controle, perdeu o controle. Dinheiro está acabando, está ali, tal, tal. Por quê? Porque o cara não tem habilidade de observar sinais. Então, nem sinais de coisa ruim, nem sinais de coisas boas. Tem outros sinais. Às vezes eu faço reunião, por exemplo, o licenciado meu me traz uma oportunidade de negócio, eu fiz reunião hoje. O cara tem um empreendimento de 253 milhões de frente com o Beto Carreiro, e quer lançar quase 1.000 unidades de apartamento, é que eu faço toda a estratégia de inteligência de vendas e de marketing para ele. Só que eu percebi que ele tem 4 bilhões de novos negócios. E que ele não precisa só de estratégia de vendas e de marketing. Ele precisa de mais 3 ou 4 serviços que eu tenho. Só que quem trouxe o negócio não conseguiu observar sinais, perceber o que tem de oportunidade. Então tem que ficar atento. E como que eu fico atento? Treina ouvido, treina olho, treina tato. E como que eu faço isso? É aumentando o seu nível de conhecimento. Eu faço analogia como uma caixa de ferramenta. Se você só tem martelo na sua caixinha de ferramenta, tudo que quebrar na sua casa ou no seu escritório, você vai pegar o martelo para consertar. E o martelo se conserta tudo? Não. Então, sim, o que a gente precisa ter na nossa mente, no nosso cérebro? Mais ferramenta, mais competência, mais inteligência, mais sabedoria. Porque quando eu percebo oportunidades, eu consigo ver o que os outros não conseguem ver. Eu consigo captar o que os outros não conseguem captar. Eu entrei no mercado imobiliário com uma dívida de 300 mil, com o nome sujo no Serasa e no SPC. 300 mil. Hoje, se eu parar de trabalhar, hoje meu tataraneto tem dinheiro para ficar bem na vida dele.
Só dos meus empreendimentos de lucro eu tenho 340 milhões. Vai, se eu vender a minha empresa em tempos de crise, eu pego uns 230 milhões nela. Não sei, cara, dá para viver bem se eu colocar em qualquer aplicação a 10% de juros ao ano? É uma bosta, mas vamos pegar. Então, assim, e não levei 11 anos para criar isso, não. Eu levei 11 anos para saber qual parafuso apertar. O que eu criei 18 meses. 18 meses. Eu fiquei 2 anos sabáticos sem empreender nada no mercado imobiliário, só escrevendo e palestrando. Todo mundo em casa achava que eu estava louco, que eu não queria mais fazer nada de negócio. Eu só estava respirando e dando tempo para mim. Eu desfiz uma sociedade e desfiz o casamento. Quando eu voltei para o mercado imobiliário, eu fiz 15 vezes mais do que eu fazia. 15 vezes mais do que eu fazia. Então, às vezes, tira uma férias, tira um descanso, vai conversar com outras pessoas do outro lugar, aprende a ouvir, tem humildade em ouvir, né? E vai observando alguns sinais que vão aparecendo no seu caminho, né? Ouça com atenção. Celso, quantos mentorados nós temos aqui? Aqui não, nessa mentoria, nesse grupo desse ano. Eu dou mentoria desde o primeiro ano. Inclusive, pessoal, não sei se o Janguier fala disso, se ele não falar, pode me chamar. Mas a ideia de criar a mentoria foi minha, do Marcos Marques e como que chama? O Bruno Pinheiro e o Leandro Marcondes. Estava nós 4 numa sala de reunião com o Janguier e a gente discutindo maneiras de gerar receita para ajudar no Instituto Êxito, porque nem todo mundo queria colaborar, dando mensalidade. E a gente falou, cara, vamos lançar um produto de mentoria, e ali nasceu a mentoria que vocês estão aqui hoje. Nasceu por causa de nós 5, né? Nós estávamos lá e temos essa ideia, que é um sucesso hoje. Na última turma tinha mais de 80 pessoas. Nessa turma, Celso, tem quantas pessoas? Essa turma a gente está em torno de 40. 40. Quantos tem aqui hoje? Hoje estamos aqui com 18. 18. Metade aí. Tá, menos da metade. Menos da metade. A minha pergunta para vocês, será que todo mundo quer o sucesso como deseja querer? Cara, se eu pagasse, nem sei quanto que está a mentoria, meu primeiro grupo de mastermind que eu entrei foi em 2017. Eu paguei 80 mil para um grupo de mastermind, mais 40 mil para o mesmo cara. Eu gastei 120 pau. Eu estou falando de 2017. São 6 anos atrás. Nem existia muito essa questão de mastermind. Ainda não era proibido falar de mastermind. Hoje Napoleão Hill proibiu, né? Ninguém mais, nenhum grupo pode no Brasil vender mastermind, que está usando o nome do Napoleão Hill. É patenteado, etc, etc. Mas antigamente tinha isso daí. Então é o seguinte, mas cara, não faltava um dia, eu estava pagando, dinheiro era suado. Então assim, tem gente que paga e não vem. Tem gente que não sei o que está fazendo. E só um minuto para terminar, e você pergunta. O Paulo Vieira fala uma coisa muito interessante. O orgulho tem 26 formas de você manifestar o orgulho. E tem gente que manifesta orgulho assim, cara, eu vou ouvir mais do mesmo. Uma maneira de orgulho, presunção, né? Cara, às vezes você pode ouvir a mesma semântica, mas com entendimentos diferentes. Você pode ouvir a mesma frase, a mesma palavra, mas ali vai cair a ficha. Você pode ler o mesmo livro 3 vezes, você vai ter aprendizados diferentes as 3 vezes que você lê. Porque às vezes você está num momento diferente, né? Então, quem quer falar é o Guto? Fala, Guto. Então, legal, Edgar. Vou fazer uma pergunta que eu acho que faz mais sentido aqui nesse grupo do que no outro grupo que a gente vai estar, por conta do tamanho que isso pode gerar, né? E também o outro grupo, enfim, vai ser uma parada para eles mesmo. No grupo que a gente vai conversar à noite tem empresários de todos os níveis. A galera que está começando agora e a galera que já está faturando alto, mas está bem mesclado, né? Mas aqui a pergunta é a seguinte, Edgar. Hoje, a Spring School aqui no Japão, como você já sabe, ela é a maior escola de idiomas aqui para latino-americano, é a nossa escola, né? Então ela é muito maior que a Wizard, que na sua época quem era grande aqui era o Wizard, né? E a Wizard aqui já está no bolso, a gente está quase 3 vezes. Também é minha cliente.
Fisk, acho que a gente está, da Fisk a gente está, acho que 4 vezes maior que a Fisk e quase 3 maior do que a Wizard, né? Então, a gente está bem consolidado no mercado brasileiro, a gente está entrando esse ano dentro do mercado japonês com força, né? Então, a gente está investindo pesado para agora caminhar com os gigantes do Japão, mas isso não é fácil, né? Enfim, isso é tal. Só que, paralelamente, eu tenho as Springs aí no Brasil, né? Então, tenho 2 Springs aí no Brasil, que foi o projeto piloto para a gente levar o franchising aí para o Brasil, né? Da Spring. Aqui, o franchising vai entrar para o mercado japonês e aí no mercado brasileiro, né? E aí, a minha pergunta é a seguinte, a sua expansão pela licenciatura, como que ela aconteceu? Porque a Spring, eu conversei já com o Kaiser sobre isso, e o Kaiser me deu uma direção totalmente diferente. Ele falou, Guto, esquece franquia. Pega investimento, faz assim, assim, assado. O Kaiser totalmente me tirou assim, a ideia tradicional. Já com o Oséias Gomes, ele falou, Gutão, esse ano você senta comigo para a gente falar da expansão, porque ele já é mais franquia, né? Então, olha só, vê minha visão aqui. O Kaiser falou uma parada totalmente diferente relacionada à captação de investimento para expansão única. O Oséias falou sobre franchising, sobre franquias mesmo. E no seu caso foi a licenciatura, foi fazer licenciamento da sua marca. Isso. Como funcionou o seu processo? Porque parece que é uma terceira vertente aí, né? Como funcionou o seu processo? Não é. É igual. É o seguinte, você está perguntando para o Kaiser de franquia, ele nunca teve uma franqueadora, né? Então, assim, você está perguntando para o cara errado. Ele é um cara que teve sucesso, é um cara que tem que ser modelado quando você tiver um produto por isso que é mentoria. A mentoria é muito simples. Eu quero fazer o que ele já fez. E ele vai facilitar o meu caminho. Se você quer entrar no mercado imobiliário e construir o que eu construí, tem que ser comigo com um cara que fez o que eu fiz, ou mais ou menos, ou igual, tanto faz. Mas você não pode perguntar para o cara para construir um prédio, para o cara que nunca construiu um prédio. Não faz sentido, concorda? Então, o modelo do Kaiser foi super bacana, ele criou marcas de produtos de suprimentos, né? E nem ele tinha indústria na época, que foi mais genial ainda, então ele terceirizava, e ele cobrava lá um pacote e dava tudo pronto para o cara, ele montava uma empresa e todo mundo queria entrar no digital, mas foi uma maneira de escalar. Então, se você ouvir ele como um método de escalabilidade no digital, eu acho que vale a pena você ouvir. Agora, você está falando de franquia, você tem que ouvir o Oséias Gomes, como não? Tem mais de 800 unidades. Você tem que ouvir uma Carla Sarne, você tem que ouvir sei lá, quem aqui tem lá, o Marcelo Scherdo, que é da nossa turma aqui, pessoas que têm esse know-how para te dar com muita propriedade essa dica. Franquia e licença é quase a mesma merda. O que muda é que eu não sou muito burocrático. E dentro do mercado imobiliário, que são pessoas mais soltas, eu não poderia ter muita rigidez, exigência, né? Mas não tem cofre, eu não preciso de cofre para vender. Né? Então, assim, eu tenho 82 licenças que eu vendi em 18 meses. 18 meses. Estou te falando, em 18 meses o valuation da minha empresa foi para 784 milhões, por causa da minha licenciadora. Não sei se você pode abrir. Se não fosse a minha licenciadora, eu deveria estar valendo meus 150 milhões. Entendeu? Então, assim, o poder de escala é muito grande. Agora, mais uma vez, tem gente que quer criar franquia, licença, se não criou método ainda. Então, assim, pega uma e vira sucesso, que você já tem, eu já sei. E assim, agora você tem que tirar o eu fazendo, que é o mais difícil, tá? Eu não preciso de ninguém para fazer milhões, eu, Edgar. Agora eu tenho que fazer o Guto, que comprou minha licença, fazer milhões. Meu irmão, isso é um bicho de 7 cabeças. Porque você tem vaidade, ego, você tem toda a sua sabedoria, porque você não quer ouvir um cara. E eu trago muito empreendedor grande, que já fatura milhões. Aí eu fico me questionando, por que ele veio juntar a mim? Se tudo que ele sabe é a verdade absoluta. Ele não quer nem ouvir uma segunda versão. Ou tem cara que não quer dividir, ou tem cara que não quer somar. Então, sim, cara, melhor negócio do planeta. Olha que louco, hoje eu fico de 10% a 15% do 100% do negócio, só que eu ganho muito mais dinheiro do que 100%. Porque eu tenho escala.
eu tenho volume. Aí depois você me chama no particular, que você já me incomoda o tempo todo, e aí, e aí eu te dou umas dicas para você escalar nesse negócio, entendeu? E aí você tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu não me preocupo com o dinheiro da licença. Para mim, eu estou cagando e andando com o dinheiro da licença, embora nesses 18 meses deu mais de 7 milhões para mim, se eu fosse ficar com o dinheiro da licença. O que que eu me preocupo? Na geração de negócio do que o cara está lá dentro. Então, para mim, é muito melhor o desenvolvimento dele enquanto cara que gera dinheiro, porque quanto mais dinheiro ele gerar, mais eu ganho. E também, aí você tem que se preocupar o seguinte, pode ser que talvez esse também não seja o ponto final seu. Talvez o valuation da sua marca seja o ponto final. Não quero ganhar dinheiro na base de entrada, nem na base intermediária, e vou ganhar dinheiro no valuation. Não é que existe negócio. Vou sair do negócio, né? Teve um dia, esse cara falou assim, Edgar, mas não sei não se a sua empresa vende por 780 e poucos milhões. Eu falei, cara, se me der 200, eu já estou feliz. Não é? Uhum. Quem aqui ficaria feliz com 200 milhões na mão? Sim ou não? Sim, sim, sim. Puta, é um terço do que você está valendo, não tem problema. A Nubank eu acho que não vale o que ela está falando que vale. Mas se tem gente querendo dar ou se vai dar, é uma outra história. Agora, o quinto andar, não sei se você sabe, é do mercado imobiliário, ele não faz metade do que eu faço e vale 25 bilhões. A Loft, eu fazia retrofit com 21 anos de idade. Vocês sabem o que é retrofit? Compra, reforma e vende. Eu fazia com 21 anos de idade. Sabe quanto que vale a Loft hoje? 16 bilhões. Cara, não tem como não valer 1 bi no que eu faço. Então, assim, E, cara, sem essa, né? Eu não estou aqui. Uma vez eu saí de uma palestra, né? O cara falou, mas tem gente no seu setor que fatura 5 vezes mais do que você. Falei, cara, você sabia que eu não estou nessa corrida? Eu não estou nessa corrida. Sabe qual que é a minha corrida? Eu era um pobre, fudido, morava numa casa de barro, hoje eu moro numa mansão. Né? Eu andava com uma Brasília, hoje eu ando com Porsche. Eu conheci a cidade vizinha, hoje eu conheço 27 países. Então eu comparo o que eu era no passado e o que eu sou hoje. Quanto que eu tinha de dinheiro e quanto que eu tenho hoje. Quem eu era como pessoa lá, como eu sou hoje. Então é isso que eu avalio. Não importa se tem cara que fatura 5, 6 vezes mais do que eu. Estou cagando e andando para a vida dele, eu só olho para ele para perceber que eu também posso chegar lá. E o que ele está fazendo eu uso como modelagem, né? Mas no seu mercado, meu irmão, você tem um mar de oportunidade, e eu não ficava olhando muito para o japonês, porque o japonês, primeiro que não gosta de aprender inglês, e aqueles que aprendem falam ruim pra caralho. Então, assim, meu irmão, eu acho que se eu olhar para o mercado do Brasil, a gente tem 2 grandes referências aí, né? Tem outras, né? Mas o Carlos Wizard, que vendeu por 1,8 bilhões, né? O Wizard, e o Flávio Augusto, que vendeu por 835 e comprou por 300 e pouco, e depois vendeu por 500 de novo. E já vale mais de 1 bi novamente, né? Você tem a KNA, você tem um monte de empresa. Agora você tem a CNA que saiu, você tem um monte de empresa, então tem que tomar cuidado. Empresa que não inova, empresa que está focada em uma coisa. Sabe por que o Wizard foi vendido? Porque ele tinha um produto que a maioria não tinha. Ele ganhava dinheiro vendendo materiais. Ele não ganhava dinheiro vendendo mensalidade. Tanto é que quem comprou o Wizard é uma das maiores gráficas do mundo. Uma das maiores editoras do mundo. Que é a Pearson. Então, sim, cara, tem um monte de estratégia que dá para você entrar em buracos que não entraram ainda, ou oportunidades que não viram ainda, ou que não trabalharam direito. Né? Mais uma pergunta? Bora lá? Eu, Edgar, Zilonei aqui. Fala, querido. Saudade de você. Boa noite também, com muita saudade. A gente vai estar junto em breve agora. Deixa eu falar com você. A gente já esteve junto, né? Eu tive fazendo a sua imersão lá, né? Gostei muito, tive muito aprendizado e o que acontece? Eu vou te fazer até uma pergunta que você já me deu alguns feedback, foi muito válido e hoje também aprendi muito com você, tá? Até mesmo aí pequenas
insights aí que vai fazendo a gente tomar algumas decisões, e as decisões são estratégias, né? Decisão é o caminho que você vai escolher. O que acontece? Eu sou uma pessoa empreendedora, vejo oportunidades, eu tenho, além de uma fábrica de joias também, né, que tem uma missão aí de apresentar o modelo de negócio às pessoas viver, né, ser um empresário no ramo de joia. E também, há 5 anos atrás, eu vi uma área onde eu poderia estar comprando e transformar em loteamento, que eu te falei. E nisso, e todos os negócios que eu monto com a intenção de realmente ajudar. Porque o pagamento, para mim, é a sensação de você estar fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, na fábrica de joia, realmente ajudar as pessoas a ter uma renda, virar empresários independentes, ter sua liberdade financeira de tempo e espaço. E no ramo de imobiliário, é buscar área perto da cidade, transformar essa área em um loteamento. Criei uma marca chamada Jardins em Verde, e aonde eu comecei lá com muita visão e coragem, pouca competência, entreguei 50 casas, mas eu não tive lucro, eu tive prejuízo com isso. Mas aquela visão de querer modelar, sentei no chão, criar processo de embolso, criar processo de tijolamento. Eu tenho um modelo de fazer, eu tenho minha própria serralheria, agora estou comprando minha própria máquina para fazer a marmoraria, que eu quero abaixar o custo para realmente fazer as pessoas do público saber ter uma casa num bairro totalmente planejado. Agora, a pergunta, e nisso que está acontecendo, que está vindo área para mim. Agora chegou numa cidade que tem uma área, que é uma fazenda de 1821, a cidade cresceu em volta, 1.400.000 metros quadrados. 840 e poucos metros quadrados de área útil, avaliando, dá para gerar 1,2 bi de VGV, tudo que pode estar criando lá dentro. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: aonde eu estou sendo arrogante nisso, teimoso, ou eu estou obstinado com uma visão que às vezes as pessoas não enxergam, e mesmo que eu estou pagando o preço errado no início? Estou verticalizando, agora eu montei uma fábrica de pavimentação, tudo automático, né, com máquinas e tal, mas eu acredito muito nessa visão, e às vezes, mas eu não posso estar cego pela minha arrogância ou prepotência em mim. Bacana. Bom, a gente conversou muitas coisas, algumas coisas você, como um bom profissional e ser humano, viu com muita sabedoria, né? E isso é um ponto muito importante para a nossa evolução. Na mentoria do ano passado, onde eu te conheci, eu conheci mais 2 outros players do mercado imobiliário. E olha que eu não ia para aquela mentoria presencialmente lá em Porto de Galinhas. Eu fui dar uma palestra junto com o Janguier, com o Ricardo Nunes, da Ricardo Leto, Carlos Wizard, em Porto Alegre, de vendas, e o Janguier falou para mim: pô, Edgar, você está sumido, tal, porque hoje eu moro em Balneário Camboriú. Antes eu morava em Campinas, eu estava mais presente lá no êxito São Paulo, hoje eu vou esporadicamente. E aí eu falei: não, cara, eu tenho multipropriedade em Bento, tenho São Miguel dos Milagres, tenho Ilhéus, estou fechando agora Pipas, estou fechando Lençóis Maranhenses. E aí eu falei: cara, eu estou viajando no Brasil, empreendendo, total. Falei: porra, você está na multipropriedade? Eu também estou. Ele tem uma área com o Wesley Safadão, que ele fechou, que é lá em Porto de Galinhas, que está empreendendo também. Ele falou: cara, me interessa entrar nesse segmento e vou entrar. Qual que é a cabeça do Janguier? A cabeça do Janguier é o seguinte: ter um pedacinho em muitos negócios. Tá? Qual que é a cabeça de muito cara arrogante? Não estou falando seu, que você falou da arrogância e vou falar. É que ele acha que 100% é melhor do que 50%. Ele acha que 100% é melhor do que 30%. Ele acha que 100% é melhor do que 10%. É só você pegar o caso dos caras que criaram a Ambev. O Jorge Paulo Lemo tinha a maior parte, o Sucupira e o Teles, um tinha 5, tinha 3. Se você pegar os 10 caras mais ricos do Brasil, os 2 que tinha 3 e 5 estão lá na lista, com 17 e com 24 bilhões. E a minha pergunta: 3% é melhor do que 100? Cara, é simples de fazer essa conta.
Então, sim, cara, e aí eu vou pegar esse gancho. Na mentoria anterior, veio um cara que você conhece, o Fernando, falou assim, pô, japonês, eu gosto do você, que você é pragmático, fala o que tem que falar, então, cara, no mínimo você é verdadeiro. Se tiver que xingar, você xinga, se tiver que não gostar, você não gosta. E pronto, não é aquele cara que fica falando pelas costas. Eu falei, cara, eu sou desse jeito, sou caipirão, cresci na roça e sou assim. Ele falou, gostei de você. Ele falou, cara, eu tenho uma empresa de infraestrutura e quero ser loteador. Só que eu não sei lotear, ou também posso até saber, mas não com tanta propriedade. Pô, eu lancei 62 empreendimentos. Você concorda que você que lançou um, eu que lancei 62, tem um caminhão de distância de aprendizado? Então, veja bem, o que que eu fiz? O que que ele me propôs? Uma sociedade e alguns empreendimentos. Ele tem usina de pavimento, ele tem maquinário, ele tem coisa que eu não tenho e nem quero ter. Hoje eu tenho com o Fernando 643 milhões de loteamento, que dá para a gente 35% de lucro. Vamos arredondar 600 vezes 30 para ficar fácil? A gente tem 180 milhões lá de lucro. Ele tem 90, eu tenho 90. Em todos os tempos de empresa dele, ele nunca faturou isso. Minha pergunta, 50% é melhor do que 100? Cara, vamos parar com isso. Eu tenho o que você não tem. O fulano aqui, a Patrícia tem o que o Renan não tem. O Celso tem o que o Neumar não tem. A Marina tem o que o Haroldo não tem. Cara, junta, cria impérios assim. Hoje a nossa empresa não é a Neximob, é um hub que eu tenho mais de 13 empresas foda entregando alguma coisa que eu não entrego, ou não sei entregar, ou não entrego com maestria. E aí cada um fica com uma fatia. Só que hoje eu ganho 15 vezes mais dinheiro do que eu ganhava quando eu era dono sozinho de uma empresa. Então, cara, eu acho assim, maior burrice do planeta. Maior burrice do planeta é aquele velho paradigma. Ah, mas eu tenho controle. Ah, mas é... Cara, para com isso, meu irmão. Para com isso. Se você não aprendeu hoje, lá na frente você vai aprender. Lá na frente você vai perceber, é isso. Por exemplo, o Gutão saiu, juntava com outras empresas. O que o Carlos Wizard fez? Ele foi comprando outras empresas que tinha tecnologia, que tinha cliente e tinha coisas que ele não tinha. Só que se hoje você não pode comprar, o que você faz? Faz sociedade. Eu, quando não tinha dinheiro, fiz meu primeiro empreendimento de 17 milhões sem ter 10 mil reais no bolso para pagar uma taxa de uma prefeitura. O que eu fui fazendo? Parceria com todo mundo. O empreendimento que era para me dar 5 milhões e 400 de lucro, eu fui para 3 milhões e 400, e mesmo com medo, por ser meu primeiro empreendimento, eu vendi ele. Levei 1 milhão e 600. Mas para quem não colocou nada, é um baita de um retorno, né? O meu ROI foi lá em cima, né? Então, assim, foi meu primeiro. Quando eu tinha dinheiro, então já não precisava fazer tanta, como que fala, pulverizar tanto, né? E aí é isso. Os parceiros que era bom mantiveram, os ruins vão saindo do meio do caminho. Então, você tem que observar isso. A gente já conversou sobre isso. Por mais que você fez um e deu errado, já mostra que você não deve fazer sozinho. E não precisa ser o João. Pode ser a Maria, pode ser o Antônio, né? E tem coisa, meu irmão, que você pode estudar na cartilha. Não tem aquele ditado muito bonito e verdadeiro? A teoria e na prática é diferente, né? Então, se todo mundo, teoricamente, sabe fazer tudo, mas vai meter a mão na massa, sabe que tem diferenças de execução de resultado. Então, a minha opinião é o seguinte, se você é um bom prospectador de negócio, continue Esse é meu nessa. ponto forte. Então, não se Então, meta querendo aprender a pavimentar. essa Não tem que semana, aprender a pavimentar. essa semana, só afirmando aí, essa semana eu perguntei qual é o seu ponto forte. O que você gosta de fazer? Eu gosto de criar negócio, eu gosto de gerar negócio, eu gosto de negociar. Eu falei assim, então é isso que você tem que Você fazer. só tem que fazer isso, meu irmão. Você não tem que ficar fazendo. E eu até conversei lá com os seus parceiros para apresentar essa área aí. Provavelmente a gente vai ser parceiro nessa área, entendeu?
Essa área é grande aí. Da galera lá, entre em contato, do Braga, ou entre em contato, qualquer coisa, você tem meu telefone. Eu tô com o Soares lá. Tá, beleza. Queridos, isso respondido? Gostaram? Se for uma bosta, pode falar também. Aqui não tem problema. Né? Vou dormir do mesmo jeito, tranquilo, tá? Mas eu sei que eu entreguei um conteúdo legal para vocês. A gente está muito tempo nessa jornada, estou 5 anos nessa missão, desde o meu primeiro livro, desde a minha primeira palestra. Minha primeira palestra foi ruim pra caralho. Puta que pariu. Aí hoje até que o pessoal bate palma e faz fila para tirar foto. Então tudo dá para ser melhorado, viu, galera? Então é isso. Vocês estão num bom lugar. Para mim é o melhor lugar. Eu desconheço mentoria, mastermind, grupo que tem o time que aqui do Êxito tem. O Jangui, ele tem um poder muito grande. Ele chama e as pessoas obedecem. Então ele chama a galera grande aí, todo mundo vai, né? As pessoas respeitam muito o Janguier e tal. Quem tem juízo obedece, né, Edgar? E não, amanhã cara. somos eu e Ricardo que obedecemos aí, vamos estar lá também no Summit. Vai estar Tá, lá? Ricardo? Vamos estar lá também, obedecendo aí a ordem do mestre. E é isso, galera. E assim, tem muita gente que entrou aqui como mentorado e virou mentor. Tem muita gente que encontrou sócio aqui dentro. Eu falei, eu não fui, nem ia lá em Porto de Galinhas. Encontrei um sócio de hoje que a gente tem 600 milhões de empreendimentos próprios juntos. Então, assim, galera, é assim, sinais. Fica atento, aproveita tudo que tem que aproveitar, desarma. O melhor aprendizado é quando a gente entra, já tem várias teorias e fala, né? Quando a gente entra na mesa sendo o pior que está sentando ali, o cara mais burro, entra para aprender, entra para ouvir, entra para escutar, entra para absorver, tá? Vai ter o seu momento que você vai falar, que você vai mentorar, que você vai palpitar, que você vai direcionar, mas nesse momento, prende, suga, extrai, absorve, reflete, se questione. Então, por que esse cara está falando isso? Porque uma coisa é muito séria. Ninguém chega onde chegou por acaso. Ninguém construiu o que construiu por acaso. Existem algumas picaretagens que o cara constrói um império, mas ele não se mantém por muito tempo lá. Ninguém se mantém 5, 7, 10 anos ali. Né? Então, se o cara se mantém, cara, esse cara você tem que ouvir. Esse cara você tem que observar, esse cara você tem que refletir. Por que ele está falando isso? Será que faz sentido? Então, vai com outras lentes para que vocês absorvam de outras maneiras. Né? Esse foi um dos melhores aprendizados que eu tive ao longo da vida. E continuo tendo. Eterno aprendiz, aprendendo o tempo todo. E é desse jeito que eu evoluo, cresço e está dando certo. Né? Queridos, me segue lá, Vida Oficial. Eu estou no grupo não sei qual, que eu estou em tanto grupo do Êxito. Se não tiver, pede o meu telefone para o Celso, pode pedir. Só não fale sol ensolarado, o dia está chuvoso. Pergunta já direto. Oi, Edgar, consigo fazer uma pergunta ainda? Vai lá, meu irmão. Tenho 13 minutos para cumprir o prazo aqui da galera. Não, vai dar, show. Aqui, Ricardo, amanhã e Haroldo estamos juntos aí, e fala aqui de Recife. Hoje é o seguinte, você falou sobre o seu modelo de licenciamento, e eu tenho uma corretora de seguros, a minha corretora de seguros, e eu fui por esse caminho. Hoje eu estou com um modelo de sessão de know-how. Eu quis pular. Tantas pessoas querem saber o nosso modelo de sucesso, só que eu não queria franquia, burocratizar e tal, pelo mesmo motivo, a flexibilidade, a disponibilidade. Então, eu fui para esse modelo. A pergunta é, no licenciamento, eu tenho duas perguntas. A primeira é, no licenciamento, os licenciados, assim que falam, não sei, eles podem usar a tua marca, tu treina, é parecido com o modelo de franquia, só que você pula a burocracia, é isso? Não, ele é assim.
É um espelho, é como se você pegasse uma cópia da franquia e duplicasse ele, é a mesma coisa. O que que ele não tem? Ele não tem muitas exigências burocráticas para você não ficar amarrando tanto cara. O meu modelo de negócio não precisa. Senão, Isso. tanto é que eu contratei em uma empresa especializada em desenvolver franquia e licença. Eu fui com o objetivo de abrir uma franqueadora e no meio do caminho ela me convenceu a abrir uma licenciadora. E foi a melhor coisa que eu fiz nessa face da terra. Você vai falar, tem interesse em mudar para franquia? Zero. Zero interesse. Não é se penso, não, é zero interesse. Tá? Então, ele pode usar minha marca e deve usar minha marca. E veja bem, ele tem um ponto de atratividade. Um cara que já fez quase 8 bilhões de VGV no mercado e lançou 62 empreendimentos e vendeu 18 mil unidades no mercado. Então, por que você não vai usar, se você já pagou por ela? Não usa por vaidade. Eu falo que muita gente é muito vaidoso, que acha que não precisa. Para quê, meu Deus? Para que vai sofrer? Se você chegar para mim e vai falar, Edgar, eu vou te dar o dinheiro, você não precisa fazer nada, para que eu vou falar, não, deixa eu fazer também? Faça você. Você não quer fazer? É isso. E pode usar meu nome. Eu sou um dos nomes mais fortes. Tem cara que fatura 100 vezes mais do que eu, mas ele não está disposto a compartilhar. Ele não tem franquia, não tem licenciadora, não dá palestra, não escreve livro, não ensina. Os outros que estão ensinando, ele não faturaram 10% do que eu faturei. Então, você não tem opção. Você aprende comigo, você vai tentar sozinho. Não é que eu sou foda. Eu só encontrei um buraco que ninguém tapou esse buraco, só eu. Então, a vantagem é você sair na frente. Não tem aquela teoria? Quem sai na frente bebe água limpa? Quem chega na frente... Eu bebi água limpa. Agora, tem um monte de gente que está vindo depois. Está aparecendo um monte de licenciador que o cara fala, porra, o Edgar deu certo, agora deixa eu fazer a minha dar certo também. Mas até ele chegar onde eu cheguei vai demorar um pouquinho. Entendeu? E também tem mercado, isso vai deixar mais exigente, mais competitivo, vou ter um cara fungando no meu cangote o tempo todo, então me faz movimentar mais. Então é bom ter concorrente. Senão você fica até egocêntrico, arrogante, prepotente demais, né? É foda. Então eu sempre tenho duas moedas, né? Dois lados da moeda. Pode perguntar. Tá, assim, eu fiz um mentor aí o ano passado e aí surgiu também uma parceria e que meu primeiro modelo de sessão de know-how está sendo, a gente abre agora, dia 9 de maio, aí em Alphaville. Então, eu estou testando, inclusive, o modelo. Nossa segunda pergunta é em relação a seguro. Tu tu gasta muito com seguro, teus empreendimentos, como é que tu administra seguro no teu negócio? Legal. Eu tenho hoje uma empresa parceira, que é um banco, que eu ofereço para os meus clientes e para os meus negócios alguns tipos de seguro. Seguro de obra, tá? Seguro de qualidade, seguro de prazos, tá? Não em todos os negócios, porque custa caro. Todo seguro você tem que pagar por ele. Então, tem alguns negócios que eu uso todos, tem alguns negócios que eu não uso nenhum, tem alguns negócios que eu uso um ou outro, né? Mas, por exemplo, eu estou com uma dificuldade, estou procurando faz tempo, já encontrei algumas empresas, mas não senti tanta confiança, que eu quero colocar seguro prestamistas nos meus empreendimentos, para os meus clientes. Então, se você trabalha nesse segmento, de repente você tem alguma coisa, você pode me procurar. Então, a galera aí de todos os negócios pense o seguinte, eu estou no mercado imobiliário. E todos vocês são consumidores do mercado imobiliário. Sabia disso? Sabe que é o melhor mercado do planeta? É o mercado imobiliário. Vamos ser honestos. Porque tira a pandemia, põe pandemia. Qualquer pergunta que você faça. Educação precisa comprar imóvel. Bitcoin precisa comprar imóvel. Vai minerar onde? Agricultura precisa comprar terra. Logística precisa ter um ponto logístico. Cara, o melhor negócio do planeta é o mercado imobiliário. Tá? Não é o único. O coworking, né, precisa ter o imóvel. O work você precisa de espaço, você precisa de empreendimento. Não estou falando que se
Estou falando em termos de clientela. Nem todo produto você tem demanda. Ah, mas ele não tem dinheiro para comprar, mas ele vai precisar alugar. Né? Então, em algum momento, ele é consumidor. Respondido, Top, meu irmão? obrigado. Procure aí no privado, se precisar de qualquer coisa, tiver negócio para fazer parceria, bora lá. Tá bom? Top, amigo. Obrigado. Fechado, queridos? Excelente. Beijo no coração de vocês. Bora lá fazer acontecer para que vocês virem cases mentorados e possa levar esse nome, porque tem gente, né, que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Então, vamos também pensar em legado, em propósito, em contribuição, em fazer outras coisas além do dinheiro. O dinheiro é super bom, tem que pensar, tem que gostar do dinheiro, não tem que ser hipócrita, mas também tem que pensar de outras coisas mais, né? Porque é isso que muda você não ser apenas o João, ser o João, né? Isso muda a regra do jogo. Beijo no coração de vocês e foi bom estar aqui. Precisando de mim, me chama no privado. Até mais, galera. Muito bom, boa noite. Edgar, Obrigado. muito obrigado, viu? Muito obrigado aí, excelente. Pessoal, só deixa eu dar um recadinho rapidinho para vocês. Na próxima segunda, a gente não tem mentoria, né, online, porque é feriado nacional, e aí tem o nosso próximo encontro, dia 8/5, que é presencial, né, em Alphaville, também na outra segunda-feira. Beleza? Não esqueçam de preencher o link aí das pesquisas. Obrigado aí a todos presentes. Vocês, por favor, tirem foto do encontro, porque eu sou o único que não vou nesses encontros, então pelo menos tirem foto. Ó, e Tem que vir, vamos tirar Guto. foto Dá tempo aí de programar, cara. Tem que vir, pô. Vocês vão ter que fazer um outro encontro, outro evento quando eu estiver aí, hein? Tá certo. Mas beleza. Pessoal, obrigado a todos aí. Boa noite aí, bom descanso aí. Até Obrigado. mais. Boa noite Nos pra vemos você. em Tchau, breve aí. Tchau, tchau.